Olá, sois bem-vindo ao canal do pastor e advogado João dos Santos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu vejo poucas pessoas comentarem, mas é um assunto nacional de interesse de todos os seres humanos, com especialidade os cristãos. Muito bem, nós vamos fazer uma leitura aqui no livro de Mateus, no capítulo 1, e depois nós vamos fazer uma reflexão que eu creio é de grande importância para a comunidade cristã em todo o universo terrestre. Leremos Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo de número 21, que fala o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Isto é, José não tinha mantido relação sexual com Maria. E Maria então apareceu gestante do Espírito Santo. Preste atenção. Enquanto mais José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José então resolveu, já que eu não coabitei com ela ainda, já que eu não fiz relação sexual com Maria ainda, eu vou deixá-la secretamente. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados dele. Veja que houve aqui uma relação sexual extraconjugal, que nós, no linguajar comum, falamos que houve uma traição conjugal. Houve uma traição. Houve um adultério na nossa linguagem, quando a esposa ou o esposo mantém relação sexual fora do casamento, nós chamamos de adultério. A pessoa está adulterando. O marido foi traído ou a mulher foi traída pelo marido. José foi traído pelo Espírito Santo de Deus, no Evangelho segundo anunciou o anjo. Então, antes de nós fazermos uma reflexão sobre isso, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse o seu comentário, que é de extrema importância, tanto para o YouTube, como também para as pessoas que irão assistir este vídeo, fazer uma reflexão de como se deve resolver um problema em caso de traição, em caso de adultério. Jesus é filho de criação, ou filho adotivo de José. E em que me impressiona nesse ato é que Jesus é tido como leão da tribo de Judá. Ora, quem é da tribo de Judá é José, o pai adotivo de Jesus. Maria é da tribo de Levi. Segundo os históricos registrado que nós temos.
E Jesus é tratado como o leão da tribo de Judá. Isso é, leão da tribo de José. Então, no momento que José aceitou esse evangelho pregado pelo anjo, dizendo: não largue a Maria por causa do fruto que está no ventre dela. Não largue a Maria por causa dessa relação que ela manteve com o Espírito Santo. Porque dessa relação gerou algo, gerou uma pessoa que vai salvar toda a humanidade. O bem que vai trazer para a humanidade por esta traição, por esse adultério, é maior do que a lei. No caso da lei, a mulher que traísse o esposo era apedrejada. E esse apedrejamento era feito publicamente. Então José, por amar Maria, por não querer que Maria fosse apedrejada, ele não denunciou Maria. Falou: vou largar secretamente, eu vou cascar fora, e o povo vai achar que o filho é meu, o filho biologicamente é meu, ela não vai ser apedrejada. Então José, por amor que ele tinha a Maria, e por não querer que Maria viesse sofrer qualquer detrimento em razão da sua gestação extraconjugal, meus amigos, minhas amigas, eu lembro que eu tenho um pastor e uma pastora que eles falam assim: haja com as coisas conforme Jesus agiria. Haja, porque Jesus, depois de nascido, no seu trabalho, ele foi traído por Pedro. E o que ele fez com Pedro? Ele excomungou, ele excluiu, ele deixou Pedro lá em uma prova, conforme os pastores acostumam dar. Você fica na prova, você fica quieto, você não vai trabalhar para Deus, você está proibido de trabalhar para Deus. É assim que as igrejas fazem. Se tem alguma igreja que faz o contrário, eu desconheço, porque eu não sou conhecedor de toda a verdade, de toda a história, mesmo sendo mestre em história da igreja. Não sou conhecedor de toda a história, mas até onde eu conheço, quando um obreiro peca, é muito difícil ele receber o perdão. Às vezes recebe o perdão da igreja, mas não recebe o perdão do clero, não recebe o perdão dos seus colegas, dos seus bispos, dos seus pastores. E Jesus, além de perdoar Pedro, falou: Pedro, você vai ser uma pedra de esquina, igual eu. Eu sou a pedra principal, mas você também vai ser a pedra. Pedro, sobre essa pedra principal, Jesus, você, uma das pedrinhas, você vai construir o templo, você vai construir a minha igreja. Pedro, você me ama mais do que esses peixes que você está pescando? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. O amor supera todas as coisas. Queridos ouvintes, apóstolo Paulo disse: se dermos o nosso corpo a ser queimado e não tiver amor pela preservação das vidas, somos como o sino que toca, o seu som desaparece. Nada vale, nada vale. Ah, mas você adulterou. Então, qual que está maior, o adultério ou o amor? No caso de José com Maria, o que prevaleceu ali? Foi a traição de Maria? Foi o adultério de Maria? Ou foi o amor
que José tinha por Maria, pelo amor que eu tenho a Maria, pela preservação da vida que eu tenho com essa pessoa que eu amo. Eu vou deixá-la secretamente para ela não ser apedrejada. Que exemplo que todos nós, pastores, todos nós, líderes, saibamos lutar contra o pecado, porque foi por causa do amor que Deus nos amou ainda no pecado. Ele deu seu filho para morrer por nós. E se nós temos que fazer igual Jesus, isto é, se nós temos que obedecer o cristianismo, obedecer às ordenanças de Deus, o amor tem que superar todas as coisas. O que é o amor supera todas as coisas? Por causa do amor à alma, por causa do amor à pessoa, não vou excluir, eu vou perdoar. Os homens têm dificuldade de perdoar. Deus demonstrou que não tem dificuldade para perdoar, porque Ele deu seu Filho unigênito para nos perdoar. Refletimos sobre isso, vamos refletir sobre isso, que o amor supera todas as coisas, mas não pode ser só de linguagem, tem que ser de fato. E a prova que Deus aceitou esse amor de José por Maria, que Jesus é tratado como o leão da tribo de Judá, não é como o leão da tribo de Davi, ou da tribo de Levi, não, é como o leão da tribo de Judá, porque mesmo José não sendo o pai biológico de Jesus, Deus o aceitou como sendo o pai biológico, a linhagem de Jesus, a linhagem de José. Glorificado o nome do Senhor, que nós tenhamos isso como exemplo de obediência, exemplo prático, que nós venhamos a praticar isso e deixamos de ser aquela pessoa que Deus chama de fariseu. Deixamos de ser fariseu. Sejamos honestos com nós mesmos, sejamos honestos com o nosso próximo, pois quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Ah, mas eu nunca adulterei. Nunca adulterou, mas mentiu. Nunca adulterou, mas deixou de fazer o bem quando deveria fazer. Omitiu quando não deveria omitir, que é a mesma coisa. Então, todos nós já pecamos, somos santos lutando contra o pecado. Somos santos porque Deus nos santificou, não pelos nossos merecimentos, mas pela lavagem do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que essa leitura de Mateus, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo de número 21, seja como um baluarte, seja como uma bússola na nossa vida. Em nome de Jesus, vamos orar agora. Pai, neste momento eu te peço que abençoe todos nós que somos ungidos pastores, ou aqueles que se denominam pastores ou líderes. Todos nós que sejamos eternamente abençoados e que esse espírito de amor e perdão esteja em nós. Que o espírito de justiça esteja com Deus e o espírito de amor e perdão esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.